Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Oitavo ano. Vamos iniciar mais uma aula de artes. Hoje vamos trabalhar essa disciplina. Vamos falar um pouco sobre o cotidiano, o nosso cotidiano na arte, tá? Finalizamos a nossa última aula o expressionismo, o movimento expressionista, tá? Que é um movimento bastante conhecido. Acho que vocês já estavam um pouco cansados de ouvir falar do expressionismo, né? Professor, esse movimento não acaba não, é? Espera para ver o dadaísmo, aí vocês vão ver o que é movimento longo. Bom, gente, então finalizamos o expressionismo, vimos algumas obras artísticas de alguns artistas expressionistas, vimos também Edvard Munch, vimos vários aí, o Grito, né? E algumas características desse movimento. Agora a gente vai continuar, vamos falar, utilizar hoje nosso livro. Portanto, eu peço que vocês abram na página 18. Vamos falar sobre o cotidiano por meio da arte. Introdução ao segundo capítulo do nosso livro de artes, tá bom? Abram, por favor, na página 18. Enquanto vocês abrem, eu coloco o cabeçalho aqui da nossa escola. Pronto, pessoal. Então, página 18 do livro de vocês. Abram aí, por favor. Eu vou abrir aqui no meu, tá bom? Pronto. Aqui está a página 18, onde iniciamos esse segundo capítulo, que fala sobre o cotidiano por meio da arte. A gente vai estudar aí como é que nós conseguimos representar a nossa vida diária através da arte. Como a gente sabe, já vimos falando sobre isso há um tempo, a arte ela é uma expressão de sentimento e de pensamento. Então, certamente é nítido que nós vamos também conseguir expressar os nossos sentimentos através da arte. A gente vai conseguir expressar o nosso pensamento através da arte. Isso também inclui o nosso cotidiano, nossa vida diária. Como a gente viu em algumas outras aulas, a arte ela está diretamente ligada à cultura do indivíduo. Tanto é que cada país, até mesmo cidades, regiões, localizações, cada uma possui uma cultura diferente, que vai acarretar em uma arte diferente, uma expressão artística diferente. Isso que é o interessante da arte, é que ela tem essa possibilidade de ter várias interpretações e várias manifestações. Então, vamos fazer a leitura aqui. Desde 1950, quando fixou-se definitivamente em Salvador, Caribé interessou-se especialmente pela religiosidade, pelos costumes locais e também pelo cotidiano de pessoas humildes, como pescadores, vendedores, ambulantes, capoeiristas e lavadeiras, temas constantes em sua produção. Caibé representou em suas obras cores mais rebaixadas e esmaecidas, que se avivam nos quadros a óleo, por exemplo, naqueles em que representa o cotidiano das pessoas do interior da Bahia. Capoeira na Praia, 1984. Pronto. Então, como é que a gente vai introduzir esse nosso capítulo aqui falando sobre o nosso cotidiano? Eu quero que vocês façam essa reflexão. Vou colocar uma reflexão, já tem um aqui, que nosso livro ele sugere, é importante falarmos sobre o cotidiano, por quê? E a resposta, claro, que é pessoal. Por que vocês acham que é importante que nós falemos sobre o nosso cotidiano? Por que vocês acham que é importante que nós abordemos questões relacionadas ao nosso cotidiano? Através também, claro, que da arte, né? Então, o primeiro questionamento é,
Como vocês observam a arte através do seu cotidiano? Como vocês observam a arte através do seu cotidiano? Como é que vocês veem a arte no cotidiano de vocês? Façam essa reflexão. A gente já falou aqui que a arte ela está presente no nosso dia a dia. A gente já falou sobre isso aqui. E também como a arte ela pode influenciar a nossa maneira de visualizar as coisas, de ver as coisas, a nossa perspectiva, que a arte, por ela ser muito subjetiva, tá? Ela envolve bastante a questão da interpretação pessoal, tá bom? Então vejam, ó, compartilhar aqui com vocês, pronto. Pronto. Depois que vocês refletirem sobre essa pergunta, como é que vocês enxergam a arte no dia a dia de vocês, vocês vão agora responder essa questão aqui na página 19 do livro de vocês. Primeiro, é comum nos acostumarmos com as situações que acontecem todos os dias à nossa volta, mas nem sempre isso quer dizer que essas situações sejam corretas ou concordemos com elas. Aí a gente envolve um pouquinho da questão da ética, né? O que é que acontece? Muitas vezes a gente está tão acostumado a observar um tipo de situação repetitiva que nós acreditamos aquilo ser certo, mesmo não sendo, né? Nós criamos uma concepção daquilo pelo fato daquilo ser muito repetido. A arte proporciona um momento de reflexão sobre essas situações, pois nos ajuda a olhar de outra forma sobre o cotidiano, nos fazendo questionar: eu concordo ou eu estou acostumado? É justamente o que a arte faz. Ela promove um tipo de reflexão e faz com que você saia daquela cadeira do conformismo, na qual a gente fica sentado, se conforma com todas as situações que aparecem na nossa vida. Ela faz com que nós nos levantemos dessa cadeira e reflitamos sobre alguma coisa. Então, a arte ela é muito reflexiva, tá bom? Pronto. A arte proporciona um momento de reflexão sobre as situações, para nos ajudar a olhar de outra forma sobre o cotidiano, nos fazendo questionar: eu concordo ou estou acostumado? Primeiro, você concorda com a afirmação de que nos acostumamos com situações erradas? Justifique sua resposta. Vocês vão responder isso daí e vão mandar para mim no Class. Vocês concordam que a gente se acostuma com situações erradas? Quando, por exemplo, a gente sai na rua e vê uma criança sendo espancada pelos pais, e a gente acha aquilo normal. A criança, ela tem que ser disciplinada, mas não espancada. Muitas vezes a gente percebe isso, a gente vê isso. E de tão comum que isso nos acostuma. Nós nos acostumamos a observar aquela cena e isso faz com que nós nos conformemos com aquilo. Tá bom? Então, você acha que você concorda de que nós nos acostumamos com as situações erradas? A resposta é, pessoal, vocês vão fazer uma reflexão sobre isso e vão mandar para mim no Fazer. Segundo, reflita sobre o dia a dia na sua cidade. Quais as situações você acha que a população está acostumada a encarar como normal, mas você discorda? Quais são as questões, os problemas, as situações com as quais nós estamos acostumados? E por estarmos acostumados, nós acreditamos que essas situações são situações normais. Nós acreditamos que elas são normais, porque já nos acostumamos com isso. Então, vocês também vão fazer uma reflexão sobre isso, de preferência também utilizando a arte para representar esse costume de coisas erradas que nós fazemos sem ter uma reflexão. Tá bom? Pronto, vamos continuar aqui fazendo a leitura. Cotidiano. Geralmente não se costuma dar muita importância às coisas feitas todos os dias. Cuidar dos filhos, ir para o trabalho, preparar a comida, etc. Mas essas atividades repetidas são muito significativas. São elas que costuram nossa vida,
constituindo-se como nossa identidade, como a base para as nossas tradições, pensamentos e transformações, o que, consequentemente, vai gerar nossa cultura. Bom? Assim, também, várias pessoas se identificam pela maneira única de desenvolver aquilo que se faz todos os dias. Os hábitos cotidianos são nossa cultura e expressão. É enriquecedor saber o que faziam os antepassados e o que fazem os contemporâneos de outros lugares. Ou pensar como são os costumes alimentares de uma comunidade da Europa e da África, ou mesmo aqui no Brasil, em outra região do país. Como era o transporte quando não havia automóveis? Como era a agricultura quando não havia máquinas? Assim, é possível compreender melhor a si mesmo e aprender a respeitar cada vez mais as nossas semelhanças e diferenças. A arte sempre prestou atenção ao cotidiano das pessoas em várias épocas e regiões, porque é nas pequenas coisas que está o que cada ser humano tem de particular e de belo, de interessante e de misterioso. E disso a arte extrai significados novos e a reapresenta para o mundo, para que todos se apercebam de suas próprias vidas e a valorizem mais e melhor. Então, pessoal, como a gente tinha dito no texto anterior, a arte ela age como uma reflexão, tá? Ela age como uma reflexão na nossa vida. Ela faz com que nós reflitamos sobre o nosso cotidiano. Vocês já pararam para pensar que há várias coisas que fazemos no nosso dia a dia e que muitas vezes essas coisas não agregam em nada para o nosso dia a dia. São coisas que nós fazemos apenas meramente por costumes, meramente por manias, vícios, e que não realmente agregam em nada na nossa vida. São os hábitos que a arte se propôs a questionar, a entender o porquê que nós fazemos isso, se isso não traz nenhum benefício para mim. Qual é o motivo de eu estar fazendo isso daqui? Então, reflitam também nisso. Como que vocês, quais são as atitudes no cotidiano de vocês que poderiam ser deixadas de lado, tá? Que poderiam ser deixadas de lado, que não agregam em nada na vida de vocês, que não trazem nenhum benefício para o crescimento profissional e pessoal de vocês. Façam essa reflexão. Pronto. Peraí. Pronto. A citação abaixo foi retirada do texto. Como você explicaria? A arte sempre prestou atenção ao cotidiano das pessoas, em várias épocas e regiões, porque é nas pequenas coisas que está o que cada ser humano tem de particular e de belo, de interessante e misterioso. Então, vamos lá. Como é que você explicaria essa citação? O que é, em suma, o que é que você entendeu que o autor ele quis dizer com essa citação aí? De que cada ser humano ele possui um particular, que é belo, interessante e também misterioso. É um elogio à característica e à personalidade humana, bom? E que a arte ela sempre esteve atenta ao cotidiano das pessoas ao decorrer dos anos e em várias regiões. Então, como é que vocês explicariam essa parte do trecho aí? Vou dar um minuto para vocês realizarem, produzirem a resposta de vocês.
E aí, pessoal, qual foi a reflexão que vocês tiveram aí? Vocês também vão mandar para mim, pelo Class App, a resposta desse trecho aí. Como é que você explicaria? A arte sempre prestou atenção ao cotidiano das pessoas, em várias épocas e regiões, porque nas pequenas coisas que está o que cada ser humano tem de particular e de belo, de interessante e de misterioso. Bem reflexivo, né, gente? Essa é a essência da arte que eu quero que vocês adquiram. Entender como a arte ela consegue expressar o que o humano, muitas vezes pelas palavras, ele não consegue expressar. Esse conhecimento artístico de vocês, ele ainda vai se expandir à medida que nós estudarmos mais um pouco sobre isso. Vocês ainda estão um pouco limitados à questão da arte, como, por exemplo, do desenho, da pintura, mas vocês vão entender ainda que a arte ela se faz de várias formas. Existem várias formas de praticar a arte. A arte ela tem várias formas de ser manifesta. Bom, vamos agora para o segundo. Lula Cardoso Aires, 1910 até 1987. Artista pernambucano, retratou o cotidiano de muitos nordestinos com suas pinturas. Mesmo influenciado pela arte moderna francesa, não conseguiu se afastar das imagens criadas no período em que viveu no interior de Pernambuco. Assim, concentrou seu trabalho retratando a vida de pessoas simples, provenientes de um espaço por ele concebido. Observe como o próprio artista fala do seu trabalho. Tudo isso passou a ter uma significação decisiva na minha pintura. A terra, a região e a província começaram a existir intensamente para mim. Comecei a pintar quadros e murais quase documentários, baseados em motivos regionais. Quando me libertei da parte documentária, procurando ter uma interpretação pessoal, foi justamente quando Gilberto Freire mais me estimulou. Desenhei cuidadosamente mulheres e meninos, fazendo depois quadros imaginários, baseados nas figuras de fisionomias tão diversas e expressões tão fortes. As histórias das matas, contadas por velhos moradores da região, me forçaram a fazer pinturas quase surrealistas. O movimento surrealista que a gente ainda vai estudar, tá bom? O surrealismo, tá bom? A gente vai estudar isso aí nas próximas aulas. O cubismo, o surrealismo, o abstrato, tá? Todos esses movimentos artísticos serão estudados, tá bom? Pronto. Agora, observe as pinturas de Lula Cardoso Aires. Como você as interpreta? Quais as relações que você pode fazer com o seu cotidiano? Anote suas observações em seu caderno. Pronto. Vejam aí. Ele faz as pinturas, deixa eu pesquisar para vocês, para ver se melhora aqui a qualidade. Tá? Lula Cardoso, mascarado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês para melhorar a visualização, tá bom? Aqui está um pouco embaçado, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, pronto. Aqui. No livro de vocês, não sei se ficou assim ou se foi só o meu, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, pronto. Esse aqui foi o dele, tá? Mascarada Lula Cardoso Aires. Vocês vão realizar a interpretação dessa pintura, vocês vão observá-la e fazer a relação que ele diz aqui, ó, como vocês interpretam, quais as relações que você pode fazer com o seu cotidiano. Vocês vão anotar as observações no seu caderno, tá bom? Ó, bolo de noiva, Lula Cardoso. Mais uma vez, vamos lá. Esse daqui é de outra, é do mesmo artista, tá bom? Opa, pronto. Esse daqui, ó. Vocês vão novamente observar e vão fazer uma relação com o cotidiano de vocês. Analisem essas duas obras, essas duas imagens, tá? E façam uma relação com o cotidiano de vocês, tá bom? Para que vocês possam entender como... Ó, essa imagem eu gostei bastante dessa arte aí, ó. Ele é bem um pouco irônico, né? Quando ele faz esse tipo de pintura, né? Então, vocês vão analisar essas obras e vocês vão fazer uma relação com o cotidiano de vocês, tá bom? Analisem com bastante cuidado, vejam as características desse artista, Lula Cardoso, e tentem realizar, tá bom? E digam o que é que vocês acharam, como foi que vocês conseguiram relacionar
com o cotidiano de vocês. Deixa eu mostrar o próximo agora. Retrato de família de Lula Cardoso. Novamente, vamos lá. Vou poder mostrar para vocês aqui, novamente, como vocês vão realizar essa relação, tá bom? Opa. Pronto. Retrato de família de Lula Cardoso. Pronto. Novamente, vocês vão analisar isso aqui também e ver como vocês conseguem relacionar com o cotidiano de vocês. Se vocês pararem para ver, pessoal, todas as obras aí, todos as pinturas que ele fez são relacionadas ao nosso cotidiano, à forma como nós levamos a nossa vida. Então, é bem fácil de vocês conseguirem realizar uma interpretação dessas imagens, tanto uma interpretação quanto uma relação com o dia a dia de vocês, com o cotidiano de vocês, tá bom? É fácil, vocês tentem fazer isso. Mandem para mim através do ClassApp, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo lá, tá bom? Tem mais uma imagem, antes de a gente terminar, vou mostrar para vocês aqui, de A Burrinha, também dele, Lula Cardoso. Pronto. Outra imagem aqui que vocês vão tentar relacionar com o cotidiano de vocês. Para ajudá-los, eu sugiro que vocês pesquisem a história da produção dessa obra, tá bom? Sugiro que vocês façam uma pesquisa para entender qual foi o contexto que ele trouxe, qual foi o contexto que fez com que ele quisesse reproduzir essa obra, tá bom? Então vocês vão fazer isso, vão analisar o ano em que ela foi produzida, qual foi o contexto, qual foi a situação, para ajudar vocês a que vocês consigam interpretá-la melhor. Só assim vocês vão conseguir fazer uma interpretação correta. Como eu tinha dito para vocês, que cada obra artística ela só pode ser bem interpretada se considerado todo o contexto, toda a história, todo o período em que ela foi formada, enfim, são vários aspectos que precisam ser considerados quando se realiza uma interpretação artística, tá bom? Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula a gente continua, eu vou corrigir as atividades de vocês e ver os pontos pessoais que vocês ponderaram, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo no ClassApp, estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, mandem lá que eu ajudo vocês, tá? Mandem isso para mim até semana que vem, essa atividade, as perguntas, junto com as respostas no livro de vocês, beleza? Se possível, digitem no ClassApp, não mandem foto, porque através da foto fica um pouco complicado da gente conseguir realizar a correção. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Vou deixar aqui o quadro para que a gente possa finalizar. Temos também esse questionamento. Não esqueçam de de responder a esse questionamento aí, como vocês observam a arte através do seu cotidiano. Tá? Não esqueçam de realizar esse questionamento, responder a esse questionamento também. Mandem tudo para mim através do ClassApp. Beleza, pessoal? Novamente um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido essa relação da arte com o nosso cotidiano, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula. Tchau, gente.